Olá, meu amigo, minha amiga que se prepara para o exame de OAB. Estamos mais uma vez aqui, meu nome é Ricardo Galvão, junto com a ATF, para mais uma dica de direito penal para esse seu exame de ordem, especificamente essa dica, não apenas para aquele que se dedica à primeira fase, mas muito importante, eu diria, de fundamental importância para você que vai escolher essa maravilhosa disciplina para o seu exame de OAB de segunda fase, certo? Então, a dica de hoje é sobre a questão da tipicidade. Eu sempre tive muita preocupação com a questão da tipicidade, algumas incoerências a gente encontra na visão tradicional da tipicidade, incoerências essas que são corrigidas por algumas teorias que têm nomes, na verdade, complexos, mas que não dizem nada mais, nada menos do que realmente uma verdadeira simplicidade na solução de conflitos que a doutrina tradicional não conseguia enxergar. Então, o que eu quero dizer a vocês, basicamente, é o seguinte, imaginem a situação, para dar como exemplo e em cima dele a gente trabalhar, imagine a situação de um oficial de justiça que cumpre um mandado judicial, uma ordem judicial de penhora de bens, por exemplo, de um executado. Esse oficial de justiça, você diria, quando ingressa na residência de alguém e realiza os atos de subtração das coisas móveis, como objeto da penhora, ele estaria realizando formalmente um tipo penal do artigo 155 do Código Penal, que configura o crime de furto. Sendo que o oficial de justiça pratica esse fato típico, ele, na verdade, viola a norma do artigo 155, mas a conduta dele se justifica por estar ele no estrito cumprimento de um dever legal, à luz do inciso 3 do artigo 23 do Código Penal. Aí você diz, beleza, respondi a questão, resolvi o problema. Então, o oficial de justiça está amparado por uma causa de exclusão de licitude. Um doutrinador argentino, chamado Eugênio Raul Zaffaroni, que criou uma teoria para resolver esse problema, que é a teoria da tipicidade conglobante. A teoria da tipicidade conglobante vem responder a esse problema de forma mais adequada, vem fazer uma correção a essa ideia tacanha, digamos assim, de tipicidade formal visualizada pela doutrina clássica. Porque vejam só, como é que eu posso dizer que esse oficial de justiça praticou uma violação à regra do artigo 155 do Código Penal, que ele violou o tipo penal do artigo 155, se o próprio ordenamento jurídico exige essa postura do oficial de justiça, exige que o oficial de justiça dê cumprimento àquele mandado judicial, vá à casa de determinado executado e proceda àquela penhora tal qual determinou o magistrado. Até porque, se o oficial de justiça não agir, inclusive ele pode estar incorrendo no crime do artigo 319 do Código Penal, chamado de prevaricação, se visava a atender um sentimento, a satisfazer um sentimento ou um interesse pessoal. Então não faz sentido você dizer que ele viola a norma do artigo 155 se a lei exige efetivamente essa conduta, essa postura do oficial de justiça. Então Eugênio Raul Zaffaroni, na tipicidade conglobante, ele inclui no conceito de tipicidade formal a ideia de antinormatividade. Você vai dar um pause agora, inclusive, no seu vídeo e vai anotar isso, A tipicidade conglobante, ela exige não apenas a tipicidade formal, mas o fenômeno da antinormatividade. Para Eugênio Raul Zaffaroni, a gente só tem um fato típico se, além de formalmente nós tivermos uma tipicidade, se houver a ideia de antinormatividade. E não haverá antinormatividade se o ordenamento impõe uma conduta a alguém ou incentiva uma conduta de alguém. Então, se o ordenamento incentiva aquela conduta, se ele impõe, exige aquela conduta, essa conduta, portanto, nunca poderá ser antinormativa e, consequentemente, nunca poderá configurar um fato típico. Então, a tipicidade conglobante, apesar do nome complexo, só quer dizer isso, que para que você tenha um fato típico, é preciso que você tenha não apenas uma tipicidade formal, mas também uma ideia de antinormatividade. E não havendo essa antinormatividade, quando a conduta for exigida pelo ordenamento ou fomentada por ele. Espero que você utilize essa dica não apenas na sua primeira fase, mas sobretudo na segunda fase, quando você estiver elaborando sua tese de defesa, quando você estiver elaborando sua peça
em defesa do seu cliente, né, no caminho da aprovação, né, nesse exame de OAB. Um forte abraço e até uma próxima dica de Direito Penal. Até lá.